Sejam muito bem-vindos ao TV Moda Avante. Esse programa é feito especialmente para você que, assim como eu, ama moda e as suas infinitas histórias a ser contadas. Esse programa é uma parceria do Sim de Roupas, juntamente com a Casa de Vovó Dedé. Esse espaço incrível no qual estamos hoje. E hoje, meu host também, a gente está com um convidado especial, Paulo Rabelo, presidente do Sim de Roupas. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, prazer estar nessa edição tão especial e vamos juntos aqui. E hoje, gente, os nossos convidados também está diferente, porque não são um, são três. Estamos falando da família Pena, né? Vamos chamar assim. Brígida, Pena e Lígia. Sejam muito bem-vindos, obrigada por topar esse convite. É muito bom ter vocês aqui com a gente, tá? Vamos começar. Fiquem à vontade, se sintam em casa. A gente sempre gosta de saber a história de vocês, é por isso que a gente convida vocês, mas hoje aqui a gente faz sempre no nosso algo diferente. A gente sempre começa do porquê na moda, né? Pode? Porque na moda, que a passarela está em todo canto, ela é itinerante. Se você está andando na beira da praia, na areia, pé na areia, é uma passarela fantástica. Se você está remando, está correndo, então ela está presente na nossa vida, o vento sopra e traz a moda junto também. Que legal. Então ela está assim no sangue, está no DNA de todos nós. E é incrível, é uma força tremenda. Que massa. Porque na moda é muito simples, né? Amei. Diferente essa resposta, viu, Pena? E assim, falando em passarela diferenciada, né? Você citou aí a areia, não seria diferente com a Pena. A Pena não começou, né, gente, com roupas, né? Conta pra gente, por favor, vocês, como foi que começou essa jornada? Pois é, uma longa história. Já temos... Estava até pensando comigo mesmo esses dias, e eu já vou fazer 50 anos que eu estou praticando surf. Então eu comecei aos 16 anos, eu estou agora com 65. Então, quem é que é bom de cálculo aí, hein? Isso é 1900 e... Eu me perco às vezes assim nos números, porque o tempo passa muito rápido. Mas nós começamos, como eu falei aí, quase que 50 anos atrás, e começamos fazendo pranchas. Sim. Nem fazendo pranchas, fazendo reparos, conserto de pranchas. Aí fomos evoluindo, montamos uma estrutura no fundo de quintal, com os amigos, com meus irmãos. Iniciou com você, Pena? Foi. Aí, aquele espaço lá foi sendo todo ocupado pela fabricação, pelos reparos nas pranchas e tudo. Era bem divertido assim também, sabe? Legal. Foi uma época bem de desbravamento também, assim. As dificuldades eram muito grandes, Sim. não tínhamos toda essa tecnologia de hoje, ela não existia. Uhum. Então, houve uma mudança também no modelo das pranchas. As pranchas eram só monoquilhas, eram pranchas grandes. Então, a galera do surf evoluiu, desenvolveu a prancha biquilha, um australiano chamado Mark Richards. Esse cara foi incrível assim no avanço de todo o esporte. Aí aquelas pranchas monoquilha não tinham mais valor nenhum, todo mundo queria surfar de biquilha, porque era uma prancha mais versátil, era pequenininha. Aí o que é que nós fizemos? Fizemos uma experiência de transformar, desencapar a monoquilha que eu tinha, no caso, e fazer ela menorzinha. Então já tinha resina, tinha fibra de vidro, tinha todo esse material, já existia, assim, já existia a oferta disso tudo. E nós fizemos essa experiência, aí eu terminou dando certo esse protótipo, e nós transformamos assim pranchas de muitos amigos, talvez umas 300 pranchas. Caramba. As monoquilhas da época todas foram incrementadas em biquilhas. Então assim começou apenas surfboards. Então aí aquela oficina de fundo de quintal, mas como era no centro, na Princesa Isabel, nosso endereço, era muito frequentado porque tinha muitos colégios no entorno, então os alunos iam lá, eram nossos amigos. É o endereço que está até clientes. hoje? É o mesmo endereço? Não, é próximo. Tá, porque ainda é Princesa Isabel, né? Verdade. Legal. Aí aquela pessoal começava a frequentar e era interessante, porque virou como se fosse uma pracinha, um ponto de encontro. Bacana. E as pessoas começaram a levar camisas da época de malha mesmo, que vendia tradicionais aí nas lojas,
para a gente colocar a logomarca da Pena Prancha naquelas camisas. E assim foi iniciado o processo. Daqui a pouco a gente tinha... A nossa expertise não era pintar camisa, a gente só trabalhava com reparos e transformação de pranchas. E daqui a pouco tinha 50 camisas que a turma levava e a gente tinha que dar uma atenção. Ei, minha camisa, está pronta? Não, não está. E a gente tirava um final de semana para fazer aquela pintura. Mas era assim, era um corre-corre, que a gente não tinha expertise naquela missão. Aí assim nós começamos, a Lígia, na época, né, estudante, e uma amiga nossa, mãe de um amigo também, surfista, Dona Zulene, disse: por que vocês não começam a fazer umas peças, umas roupas? Vocês não abrem a lojinha aqui? Dona Zulene, aqui não tem a estrutura da gente aqui, nem tem a porta, mas você abre uma porta aqui e faz uma lojinha. Simples assim. Simples assim mesmo. E assim foi feito. Legal. Assim pegamos a ideia da Dona Zulene, aí chamei a Lígia para... Ei, Lígia, tu topa não ficar aqui cuidando dessa lojinha aqui e vendendo, ao invés de a gente estar quebrando cabeça com essa parte que a gente não entendia, a gente comprava a peça, a camisa já pronta, tinha um fabricante na época que produzia para a gente desenvolvia os desenhos, as estampas, levava para ele, aí encomendava as camisas, aí depois fomos... A Dona Zulene também, que ela tinha uma confecçãozinha, foi quem primeiro fez nossos board shorts. Que legal. Então, foi o início, assim, a transição da prancha para a roupa, foi algo assim, sem planejamento. Maravilha. Acontecendo assim, com a ideia de um, de outro, a gente captando aquilo. Lígia tinha quantos anos na época, Lígia? Nessa época, eu acho que eu estava por volta dos 16, 17 anos. Eu acho que é legal a gente falar assim que essa mudança ela foi bem orgânica, né? Ela não foi uma coisa planejada, né? A gente até estava um dia desse rememorando alguns fatos e acontecia assim de aquela turma de amigos, né? O Pena, e criou aquela logo que colocava na prancha. E aí a turma ia e deixava as camisas lá, mas era tudo muito informal, a gente não anotava nada e tal. E um determinado dia, no mês, no final da tarde, um sábado, o Pena pegava aquele monte de camisa e aplicava ali com uma telazinha de silk screen assim, desse tamanhozinho, né? Borrava um monte de camisa, e aí era camisa nova, era camisa usada, era um pouco de tudo. E aí aconteceu de que uma determinada vez a gente não tinha controle daquilo, né? E aí uma pessoa tinha entregado 2 camisas novas no saquinho para o Pena, e quando terminava, cada um pegava suas camisas e levava. E aí as camisas dessa pessoa que havia deixado, depois foi pedir o Pena, não, a gente não achou a camisa, você não já pegou? Não peguei, não. E o Pena, a gente perdeu a camisa do cara, mas eu me recordo que o cara entregou a camisa para mim novinha, no saco. Lígia, tu vai comprar a camisa, a gente vai ter que devolver, eu vou pintar a camisa e entregar para ele, porque nós não vamos deixar isso acontecer, né? E aí, nessa de eu ir comprar 2 camisas, eu acho que eu cheguei em casa com as 10. Eu digo, bom, já que eu trouxe essas 2 para a gente devolver, a partir de agora a gente vai começar a vender camisa, porque o pessoal realmente procurava, assim, a marca, o Pena já era muito querido, né? A turma já era muito querida, e o surf sempre teve aquele lifestyle, aquela coisa de ter meio que, né, acho que a gente foi na época também daquela novela Menino do Rio, então tinha toda aquela aura bacana, assim, da praia. E aí, nessa hora, a gente começou a comprar algumas camisas e começamos a vender. Que bacana. E aí aconteceram umas coisas interessantes aí ao longo do tempo. Primeiro foram as bermudas mesmo, né? As bermudas, porque assim, é legal que a gente viu a evolução, a gente está falando da moda, na época que surgiu o tactel. Até hoje, as pessoas chamam todos os tecidos de poliéster, né? O poliamida, as pessoas, tactel. Mas antigamente não existia tactel. Então, a turma surfava com short de algodão. E aí é um short, uma peça que ela fica pesada, que ela demora mais a secar, aquela coisa toda.
Os ônibus não permitiam andar de prancha, porque a pena ela nasceu realmente do surf. Né? Tanto é que a gente sempre diz que foi a paixão pelo surf, foi o início de tudo, e abriu muitas portas. E aí, de repente, os tecidos eram tergal. Pô, muita gente nem vai saber que tecido é esse, tergal. Eu falo isso porque eu acompanhei muito isso aí. Eu era quem cuidava da parte de produção, né? De acompanhar um pouco isso aí. E aí, com essa questão das camisas, eu comecei a comprar algumas camisas no centro, ia ali algumas lojas ali pelo centro da cidade, eu comprava camisas, e aí a gente aplicava a logo e começou a vender. Só que, naquele tempo, a eleição era 15 de novembro. Eu estou contando aqui histórias aqui, muita gente nem vai... Acho que algumas pessoas é isso que a gente quer. Vão lembrar, né? A turma mais antiga vai lembrar disso aí. As eleições eram 15 de novembro. E aí, quando chegava no mês de novembro, os políticos iam e compravam todas as camisas para pintar, para fazer aquelas campanhas políticas. E a gente chegava em dezembro, que era o melhor período do ano, e, olha, eu batia a perna ali naquele centro da cidade, em várias lojas que tinha procurando camisa, e aí não tinha, então a gente perdia aquele momento, aquela venda. E aí, depois disso, a gente acabou conseguindo encontrar uma pessoa que tinha... A gente estava rememorizando isso há poucos dias atrás, para você ter uma ideia, quem foi uma pessoa que teve um papel também importante no início da história da pena, foi o Emanuel Gurgel, que é o dono das bandas de música, todo mundo conhece aí, assim. E o Emanuel tinha uma fábrica de camisas, né? O Emanuel Gurgel era um cara muito empreendedor, e ele tinha uma fábrica de camisa feminina no centro de Fortaleza. E um dia, indo ao banco, eu passei em frente a essa loja dele, e aí acabei propondo para ele fazer eles faziam feminina, a gente queria fazer uma camisa masculina, e aí ele acabou aceitando esse desafio, e era interessante porque, naquele tempo, a pena meio que viralizou uma camisa de manga longa com o nome Dynamic Line na manga. E esse nome Dynamic Line vinha das pranchas, eram as pranchas que tinham... nas bordas da prancha existia esse nome Dynamic Line. A criação já tinha, só passaram para as peças. E aí a gente botou aquilo assim, gente, vocês não fazem ideia, a galera brigava pelaquela camisa de manga longa da pena com o nome Dynamic Line. Então, assim, começou bem por aí, foi incrível. Uma coisa muito legal, assim, foi bem orgânico mesmo. Assim. Claro que tem a curiosidade, né? Até poucos minutos atrás a gente descobriu que o nome da família não é Pena, né? Por favor, Brígida, você que está um pouquinho já discreta, explica para a gente, né, junto com o Pena, como foi que começou isso? Nossa Por que família Pena? É a família Tavares, de Aurora, certo? E Pena, viemos para Fortaleza em 1970, isso mesmo. E aí o Pena, quando começou esse momento de surfar na leste-oeste, aprender, era uma prancha de isopor, era bem magrelinho. Aí na época eu lembro que era muito sucesso, tudo era apenas uma brincadeira, que era o cantor Peninha. Aí Pena, começou a botar o nome do Pena de Peninha. Aí o Peninha, não, eu não gosto desse artista, não, essas músicas aí também, eu sou mais roqueiro, sabe, eu não vou... muito querer meu nome de Peninha, não. Ah, mas tu é tão magrelo e também desce na zona, parece uma pena. Vai ser Pena agora o teu apelido. Aí, então tá. Aí ficou, um chamava Pena, outro chamava Pena, o nome do Pena é Raimundo Bernardo. Nada a ver. É o nome do nosso avô, pai da minha mãe. E ficou aquele nome assim, tão bacana, Pena, Pena, Pena. Aí surge a necessidade dessa mudança de prancha que ele falou. E na hora que fez a prancha, reformou a prancha, né? Foi uma prancha sustentável, até desmanchou uma prancha, que ele falou de uma só quilha e transformou em uma biquilha. Já inovou, aí qual né? é o nome que eu vou botar? Aí os meninos, bota o teu nome Pena mesmo. Aí o Pena botou o nome Pena. Quando vai surfar, a prancha foi um sucesso. Então fez depois
desmanchou outras pranchas, fez, até comprar os blocos novos, e ficou o nome Pena, Pena. E eu lembro, bacana, assim como a Lígia colocou, tinha muito colégio lá no centro da cidade. Tinha o Liceu do Ceará, tinha, sei lá, Oliveira Paiva, tinha várias escolas. Então, o sonho da meninada era ir ver fazer uma prancha de surf. Então, eles terminavam o colégio, o ano, um material, uma apresentação. Eles iam lá para a fábrica e via como é que fazia uma prancha. Então, aquele era muito bonito. Foram, basicamente, os nossos primeiros clientes, além dos surfistas, é claro. Né? Os surfistas eram uma turma que consertava as pranchas com pena. Depois eu entrei na sociedade para organizar isso aí, que eu sou administradora nata, e aí já estava com 6 anos o trabalho, estava já evoluindo, eu vi aquela, não sei, nós estamos mais dando conta, não é melhor tu vir ajudar a gente. E eu era sucateira nata, né? Trabalhei 10 anos na sucata, e aí do pessoal da Bahia, assim, super bacana. E aí quando eu fui lá para a fábrica com eles, e aí o nome Pena já estava além, sei lá, afora, né? Mundo afora, que a turma vinha do sul para encomendar a prancha, já estava rolando as camisas, as roupas, já as coisas dando certo. E, Brigitte, legal que a gente que tem a sorte de ir até a Pena, a fábrica, e conhecer vocês, a gente vê que a cultura da pena é vocês, né? Então, assim, vocês vivem a cultura da pena, então... A gente olha, rapaz, quem vê pera, ovo a galinha, né? Então a gente fica assim... Antes de ser pena, né, Paulinho? Antes de ser a marca Pena, vocês são a essência da pena. É lindo, né? Exatamente. Então a gente vê aqui inovação na quilha, né? A gente vê uma cultura se estabelecendo, né? Antes de nascer a marca, nessa cultura pena de ser. Então, por acaso, que é o melhor dos mundos, que as marcas almejam muito isso, é ser uma cultura que, por acaso, eu vendo roupa, né? Então, a Pena já nasceu nessa vibe de por acaso, vou ter que fazer uma camisa, o pessoal está querendo que existe um movimento da cultura Pena. Isso é muito bacana. E vocês são muito bons de dizer, é uma pergunta que eu vou fazer agora. Como é que vocês veem o surf naquela época e como está hoje? Teve evolução, não teve evolução? Teve mais atleta, teve menos atleta? Como é que vocês se consideram? Vocês foram o pivô do surf aqui no Ceará, no Nordeste? Como é que você vê a Pena nessa interseção entre o surf antigamente e o surf hoje? É o seguinte, quando nós começamos nesse período aí com as pranchas, a gente já patrocinava uma equipe de atletas já, certo? Já começamos ali, que a gente vê que aquele pessoal ali, os atletas, os surfistas, eles eram a vitrine, era por ali que as coberturas, que a gente tinha acesso, visibilidade. Então, sempre teve um percentual dos valores sempre voltado para o patrocínio de atletas. Aí depois entramos com patrocínio de eventos esportivos, campeonato de surf, tudo. Então, isso aí foi a forma como o surf foi desenvolvido, alcançou todo o potencial que hoje tem. Naquela época, o início é muito difícil, porque o esporte era novo ainda, não tinha... a estrutura era muito precária ainda, de todas as formas. Mas, quanto mais tempo foi passando, avançando, começou a mono para a biquília, aí depois vieram outros designers de pranchas, a confecção também começou a se fortalecer. Então, teve uma série de coisas, de ações que foram implementadas dentro do esporte. As quilhas, quando a gente viajava naquela época, as pranchas eram feitas com quilhas, as quilhas eram fixas, era colocada lá resina, fibra, que fixava ela. Aí alguém teve uma ideia de desenvolver a quilha, que é de encaixe. Então, imagina que você fosse fazer uma viagem internacional, o volume que aquelas quilhas, uma tudo já nas pranchas, faria no sarcófago, que a gente chama de sarcófago, que é aquela embalagem, aquela capa de botar pranchas. Quando tirou as quilhas, que você encaixa ali, então foi um ganho tremendo. Os volumes diminuíram muito, então a gente levava muito mais pranchas. Então foram vários fatores, os modelos, os designers. Hoje os caras têm, as quilhas hoje elas são assinadas por atletas. Tem vários atletas que já ganham royalties através de patrocínio, porque tem a quilha que foi desenvolvida por ele. Olha só como chegou. Então assim, a gente até visitamos um tempo uma fábrica dessas quilhas na Califórnia. Caramba, é uma coisa incrível, tudo é injetado, mas é um sistema tão preciso, é como se fosse a indústria automobilística.
fica algo assim muito perfeito, com fibra de carbono, com resistência. Então, os atletas hoje, eles falam, ó, a quilha chegou, hoje ela é comparada com o valor de uma prancha de surf. Tem a prancha X, mas a quilha é quase o valor. Então, caramba, são muitas coisas assim, a evolução. Eu não sei qual vai ser o próximo passo, assim, porque as manobras já não são mais aquelas manobras, são incríveis também, né? Aéreos, rodadas e tubos, o tubo ainda continua valendo muito, mas assim, é uma evolução tremenda. E a gente pode também trazer esse mesmo olhar para a roupa, né? Foi dito aqui que a roupa era de algodão. Hoje em dia, nem pensar em surfar com uma bermuda de algodão, né? Poliamida, poliéster, UV, tratamento de UV. Então, parece que hoje está muito mais fácil surfar do que antigamente. Antigamente, o cara tinha que ser casca grossa, né? E hoje está mais fácil. É isso mesmo? A gente também, assim, eu acho que a roupa, ela é uma engenharia. Nós vemos, não um board short, pena, como uma roupa. A gente vê como equipamento esportivo. A gente busca, assim, inovações, sempre, desde a escolha do tecido até a modelagem, regulagens no cós. Então, a gente viaja naquilo ali. Eu também vejo assim, como uma prancha, seja ela de surf, seja de kite, ela tem a linha dela, que chama de outline, aquela linha de fora. Da mesma forma, eu vejo a modelagem de uma roupa, seja uma camisa polo, seja um board short, seja um short vôlei, seja uma t-shirt. Cada uma peça daquela, ela tem assim, ela pode ser enriquecida com tantos detalhes, com fendas, com costuras diferenciadas. Então, assim, a gente trabalha lá apenas como laboratório. A gente trabalha curtindo aquilo ali, mas também trocando as ideias com outras pessoas, para fazer algo que encante. Legal. Eu já vi um caso que você que testa as roupas novas, né? Você vai viajar, bota a prancha embaixo do braço, e veste a roupa também, e passa uma semana usando a peça para testar como é que é o negócio, né? Então, assim, realmente é um laboratório do couro, né? Ele que faz o test drive. É incrível, assim, como a gente também tem a oportunidade de, com outras pessoas, com amigos, nós fizemos algumas parcerias com o pessoal do kite, que chama as Kite Trip. Kite Trip é o quê? A galera sai daqui e vai velejar até o Maranhão. É mais de 1.000 quilômetros de velejo. Tudo levado com a força do vento só. Então, o que é que a gente fazia? Desenvolvia para eles as lycras, né, que é para proteção mesmo. E essa galera ia, esse velejo todinho exposto ao sol, porque o kite e o surf tem diferenciais. É o seguinte, a hora boa para o surf é madrugada, 5 da manhã, porque você chega na praia, está terral o vento. Terral é aquele vento bem liso, praticamente sem vento, então vento em direção do mar, da terra para o mar. Então as ondas ficam bem organizadas, fica aquela coisa alinhada. Ou então zero vento, que é a condição excelente para o surf, que a onda fica mais definidazinha. Já para o kite não, depois que dá 10 horas, mais ou menos, quem gosta de praia e está atento à natureza, vai ver que geralmente 10 horas entra o vento pode estar zerado, e esse vento que muda é o vento ideal para o kite. Aí o que é que acontece? Ele se estende até tipo 3 da tarde, 2 horas mais ou menos. Então, o kite é um esporte que ele está sendo praticado na hora que o sol está mais a pico, então precisa de mais proteção. O que era legal era que a gente via que aquela galera daqui para o Maranhão, que é muita água, e é água salgada. Então a gente via que ali era o melhor lugar que tinha para a gente testar a qualidade dos nossos produtos e os tecidos que eram usados. Aí os caras iam e voltavam, meu irmão, foi perfeito, não estou... Porque é muita exposição ao sol. Então isso aí a gente criou assim um padrão que ficou respeitado, porque a gente usa uma matéria-prima que ela é top, como proteção solar mesmo. Sabe? Legal, aí entra muita parte da tecnologia, né? É verdade. E tecnologia e gestão, e a Brisa aqui entrou logo no caso entrou
na família para poder organizar tudo, né? E quando se trata de família, isso não é muito fácil. Trabalhar de família tem os seus pontos positivos e pontos negativos, né? E a Pena é muito família. A gente chega lá que ela é muito família da Pena, então a gente vê que essa vibe é todo mundo e tudo. E como é que é trabalhar com família numa empresa tão grande como a Pena é e com muita família dentro? Como é que vocês negociam isso? Como é que você negocia dentro? Como é que vocês trabalham? Porque a empresa é resultado, né? Então, tem que como é ter que união, mas tem que ter também dedicação, profissionalismo, e a gente batalha, a gente busca isso sempre. Se elas falarem um pouquinho também. É verdade. A parte mais legal, eu vou falar só um pouco, na hora que a família está toda junta, então eu boto a turma para estudar. E aí vamos fazer curso, vamos aprender, porque toda hora o mercado está precisando de pessoas melhores, então nós temos sempre essa necessidade e é como uma obrigação. Você vai estudar, vai fazer faculdade, vai fazer uma pós-graduação e vem dando certo, vai botando cada um no que eles gostam, no que tem mais identidade e por aí vamos fazendo as coisas dar certo. Só voltando no test drive do Pena, eu lembro de uma viagem para o Havaí que nós fizemos, que o Pena passou uma semana com o mesmo short. Mas eu estou testando mesmo, se ele seca rápido, eu lembrei dessa se ele parte. aguenta. Estou testando aqui o meu cadastro e eu, Pena, já fiz foto contigo com esse short, Pena, veste uso, tem tanto short lindo. Pode deixar eu quieto não, com o meu short, com o meu teste drive. Aí isso é família, né? Eu digo, não, então eu vou deixar ele quieto com essa bermuda dele aí. Mas assim, na fábrica acaba que sendo bem leve, a gente não tem muito aquela coisa de... Claro que os resultados hoje em dia também eles são necessários, sem dúvida nenhuma, e tem também muito modelo econômico que nós já passamos ao longo desses 39, 40 anos de empresa e vamos se ajustando. E isso a família toda também participa das reuniões conosco, consultoria, então acaba que vai dando certo. Lígia? Porque, assim, na verdade, a gente também dividia um pouco, né? Cada um cuida mais ou menos de uma determinada área. Então, eu cuido da parte comercial, da equipe de representantes, da equipe de clientes. A Brígida já é mais a parte do administrativo da empresa. E o Pena, ele é aquela pessoa que ele está... A gente, às vezes, tem hora que a gente precisa até meio que dar uma controlada nele, porque ele sempre está pesquisando, implementando coisas novas, em busca dessa inovação. O Pena, ele tem isso assim na essência dele. Como a gente falou, assim, da base da Pena vem a questão da sustentabilidade, da reciclagem. A empresa começou desde as pranchas, né? Começou com essa essência, e aí a gente acaba se dividindo dessa forma, e hoje a gente já está organizando um processo de sucessão, né? Que já estamos aí com uns filhos também, os sobrinhos já tomando... Todos na mesma linhagem, né? No mesmo caminho, né? Alguns acabam saindo, né? Porque também acaba se identificando mais com outras áreas. E, assim, o surf também? É o ciclo normal da empresa. Assim, é o ciclo normal da empresa. A gente realmente, da maneira como nós começamos, assim, continua o amor, né? A integração da família. Isso para a gente é muito forte, né? Isso aí para a gente é a nossa base, realmente familiar. É isso aí. Que incrível. Gente, a gente vem falando da tecnologia, né? E, assim, agora falando de Pena, por mais que ela tenha começado com prancha, não tem como a gente falar de Pena e não lembrar, né, da essência que a Pena é. Mas, assim, qual foi a coleção que mais chamou a atenção de vocês, que foi mais especial nesses 39 anos de Pena? Cada coleção é um desafio, certo? Assim, a busca ela é incessante assim, pela melhoria. Aí a gente temos lá os estilistas, hoje estamos com o Isaac e a Monique, que são duas pessoas incríveis. O Isaac, até brinquei com ele agora, porque ele acabou de vir do Japão. Eu digo, meu irmão, tu é doido. Porque essa galera, eles são muito inquietos, vão atrás de pesquisa disso. É legal também viajar e tudo, assim. Mas eu acho assim... incrível a disponibilidade que tem. Eu estou de férias, mas eu vou trabalhar, vou buscar. E aí ele vem com cartela de cores nova, legal. Tudo isso que ele vê, porque nós estamos num lugar, o Japão está do outro lado do planeta. Então, assim, mas olha como a moda é incrível. Né? Aquilo que eu falei ali, ela está presente em todo canto, toda hora. Então, assim, quem gosta
tem 24 horas de atividade, assim você queira. Até sonhando é capaz de você sonhar com a moda. Porque quem pesquisa, você às vezes vê uma pessoa longe e você observa aquilo e você vê alguma coisa. Mas quando você chega perto, não é aquilo que você viu, tem as nuances, as mudanças. Ei, mas aquilo que tu pensou, que tu imaginou, aquilo é importante. Porque tu está criando ali, tu não está copiando. Tu pega alguma coisa que tu vê e tu altera. Então, assim, esse universo da moda, ele é fantástico por tudo isso, assim, tem até pessoas que dizem assim, ó, a moda ela é tão incrível que se ele disser assim, ó, eu sou anti-moda, ele é revolucionário. É verdade. Não é? Eu digo, não tenho nada a ver, eu não estou com essa, a minha visão não é essa. Tem atletas, tem surfistas que são bem conhecidos, que eles, como é que eu vou dizer assim, a linhagem deles era mais ou menos essa. E são pessoas que se tornaram referência. Sim. Então, sim. Assim, ó, como é então, interessante. então você são muitas dizia... tribos, muitas coisas, né? Cada um tem... Então, para ti, sua... Pena, a próxima coleção sempre é a melhor. Sempre é a melhor. Para você, Lígia. Na verdade, assim, cada coleção é um desafio, porque ela também tem que estar acompanhando uma tendência, né? E também tem que ser atemporal. Né? Uma das características que a gente vai falar assim da Pena é o nosso compromisso com a qualidade, com a durabilidade, para que a gente realmente ofereça um produto, como o Pena falou, um equipamento e um produto que a gente nunca foi favorável ao fast fashion. Né? Então, assim, se tem uma coisa que me dá uma alegria enorme é quando, para qualquer pessoa que eu chego, assim, hoje, que a gente não se conhece, que aí eu falo, eu sou da Pena. Meu irmão, meu tio, meu marido adora, quase que não acaba. Um dia até eu tive assim, uma amiga que foi nos visitar, e aí o esposo dela estava com uma camisa que eu acho que já fazia assim, tipo uns 20 anos. Aí eu olhei e disse, poxa vida, há quanto tempo que você tem essa camisa? Eu gosto dessa camisa, assim, tipo, até uma estética que já passou, né? Nem se usa mais aquele tipo de estética, mas a pessoa tem, né, aquele produto que gosta. Mas, assim, o que realmente aconteceu ao longo dos anos com a Pena, que foi uma coisa muito positiva, foi quando a gente teve o reposicionamento da marca. Quando foi criada, foi desenvolvida uma nova logomarca, que foi uma pesquisa, foi um trabalho muito interessante, né, uma pessoa que trabalhava com a gente, o Rafael Forti, e aí ele fez várias pesquisas, foi o desenvolvimento dessa logo foi um estudo bem interessante. E, assim, o que para a gente realmente foi a coisa mais legal é porque, quando a gente viu a logo, a gente realmente se identificou com ela, né? A gente viu que realmente era uma pena, né? Que ela trazia toda aquela essência que é da empresa. E interessante que a gente, no ano 2000, a gente tinha uma empresa que fazia o nosso marketing, que na época era a 333 Propaganda, que é da Márcia Travessone e do Fernando. E aí eram os 500 anos do Brasil, né? Dos anos 2000. E foi feita uma campanha muito legal naquela época, que era assim: há 500 anos do Brasil já se usava pena, né? Então, foi um mote muito legal que foi levantado naquela época aí, né? Então, quer dizer, a pena é uma marca de muita história. Então, há 500 anos do Brasil já se usava pena. Então, quando foi feita o reposicionamento da marca, e realmente, assim, foi uma virada mesmo, uma virada de chave, foi uma renovação de público. Cara, eu recebi, na época, uma foto, eu não vou citar de quem é a pessoa, mas é uma pessoa relativamente conhecida na cidade, e aí era o aniversário do filho dela, e a brincadeira na festa era que todas as crianças tinham que estar usando pena, e o presente era pena.
E aí ela me mandou uma foto e aí ela me perguntou o que foi que vocês fizeram. E o mais engraçado que eu vou dizer para vocês é que, assim, claro que foi feito todo um estudo de marca, foi feito investimento em propaganda, mas a forma como aquilo as crianças receberam, como houve uma renovação da marca, foi muito orgânico, foi muito... Eu até brinquei, eu disse, poxa, não sei como é que eu faço isso de novo. Se você me perguntar como a gente vai fazer isso de novo, eu não sei. E aí aquilo ali deu, assim, a pena, assim, viralizou a logo, aí a gente recebia, o pessoal mandava para a gente, olha aqui, aí o pessoal no TikTok... Será que todas as pessoas a gente vai ter que fazer o dia pena na cidade, que todas as pessoas vão estar usando a roupa da pena? Aí o amigo da gente mandando para a gente, poxa, olha que coisa incrível, lá no Santa Cecília, fizeram os alunos desenharem alguma coisa que eles gostavam, e, por incrível que pareça, nos desenhos das crianças, tinham assim, 4 camisas pena, 4 crianças diferentes desenharam. A gente gosta da pena, a gente se identifica com a pena. Então, assim, foi um processo realmente muito... Assim, a gente foi tomado mesmo um pouco até de surpresa. E aí, assim, cada coleção, desde a mudança da logo, realmente houve a gente mudou bastante a estética, né, do produto, entrou mais esse retrofit, essa coisa mais minimalista, que hoje é o que está na essência, e a gente tem que estar acompanhando, oferecendo sempre um produto que a gente... Nossa grande preocupação, nosso compromisso é que ele seja um produto durável, ele seja um produto de qualidade, ele seja um produto que ele passe 10 anos e que você dê para uma outra pessoa, mas que realmente seja uma peça que você vai ter um referencial com ela do nosso compromisso, né, de estar entregando um produto muito bom. E é legal que você fala sobre desejo, né? Então, criou-se foi legal você ter trazido essa nova marca, a logomarca da pena, porque foi um reposicionamento de marca e o mercado todo observou isso aí. Eu conheci o Rodrigo, né? Acho que o Rodrigo fez a marca, e ele, esse cara aqui fez a marca da pena, eu me encontrei com ele, eu o conheci lá na Cidade 2000, na pracinha. É o Rafael. Desculpa, Rafael. Que o cara fez a marca da pena e tal, que legal e tal. Ou seja, até hoje reverbera esse grande case, né? Que foi um grande case, foi essa mudança de desejo, né? Então, os desejos se afloraram mais ainda. Tanto, um dia eu estava viajando com a Brígida, ano passado, ele recebeu uma foto de uma pessoa tatuando a logomarca na perna, eu acho, uma coisa tipo assim. Então, assim, tem gente que tatua aqui e tal. Caralho, então, assim, o cara colocou na pele, né, o desejo, assim, o desejo que ele tem pela marca. Então, assim, vocês conquistaram várias situações, eu vejo muito, e quando também vejo a pena, eu vejo muito a pena, sempre um apego muito sustentável também, né? Eu queria saber quanto a sério vocês levam isso da marca, como é que vocês tratam a sustentabilidade, como é que isso funciona dentro da pena, como é que vocês controlam isso, como é que vocês lidam isso. Vou responder um pouco. No começo do trabalho da pena, nós tivemos uma ajuda muito grande do pessoal do Sebrae. Eu lembro como se fosse agora. Eles iam lá na fábrica, aí fizemos vários cursos, e sempre falava só em reciclar o material. Já era uma coisa assim há bastante tempo, você já era obrigado àquilo ali. Então, já passávamos para os nossos funcionários, os colaboradores todos. Eu ainda dava aquele toque, me faça na sua casa, ensine para o seu filho, tal. Então, acabou sendo essa nossa pegada desde sempre. E agora, o que nós fazemos de fato? No encaixe do tecido, já descortando uns pedacinhos que vai sobrando ali naquele encaixe, para mandar para o CRIO. As mulheres fazem coxa de cama, faz sacola, faz várias coisas. Eu mando para uma turma de Iparana, faz um fuxico, faz também esse trabalho de bolsa, e mandamos também umas tiras para fazer rede. Tem uma senhorinha que faz umas redes daquelas tiras. Mandamos também para uma comunidade do Bom Jardim, que lá tem, junto com a Coxa de Retalho, o nome do projeto, junto com a Universidade Federal,
mandando estilista, mandando modelista. Então, isso aí para a gente é muito bom. E a parte de papel, de plástico, tudo também tem um destino, né? Não é só para o lixão. Então, ele vai para fazer novos produtos e acaba que isso vai dando certo. Entrou no ciclo, né? Até para ser mais preciso, assim, quando a Brígida fala as sobras dos retalhos, eles não são retalhos normais. Nos encaixes, se tem uma área que dá para fazer uma áreazinha quadradinha, então a gente já faz, a máquina já faz o corte e corta aqueles... Se eu tiver uma tira, não tem muita utilidade, porque você vai ter que cortar aquela tira com tesoura, não. Mas o sistema lá de modelagem já está no encaixe, já sai os quadradinhos, então sai quadrado de vários tamanhos. Então, quem pega aquilo ali vai trabalhar fazendo uma Patchwork, né? Como se fosse A gente já faz a destinação correta, esse xadrezinho, né? um xadrez, você vai fazendo um xadrez, um patchwork, que já facilita, que já tem todo o padrão, tudo naquele tamanho, legal. ele já está definidozinho. Incrível. E nos papéis, a gente tem um parceiro aqui que ele pega os papéis de sublimação, de restos, de encaixe também, e ele tem uma estrutura lá no Maracanaú, que antigamente ele comprava esses papéis dos jornais, só que como os jornais não tem mais aquele tamanho grande do passado, aquele ele leva para embalar frutas, melão, mamão, todo tipo de materiais que são de alimentos, que precisa de encaixe, de encaixar, e ele precisa ficar, para não machucar um ao outro, ter uma estrutura de proteção. Então esses papéis eles são utilizados para acomodar de uma forma melhor. Aí eles mandam lá para o Vale de São Francisco. Então é uma empresa que é bem bacana aqui, a estrutura dele, o projeto deles cresceu muito com prensas, com tudo. Bacana. Então é um fornecedor, porque se o pessoal da fruta fosse comprar aquele papel novo, seria um absurdo o valor. Então aquilo ali ele já reusa para isso. Então a reciclagem, a sustentabilidade, ela está no DNA da empresa desde os primórdios mesmo, quando começamos. E fora isso, desculpa interromper, e fora isso, sim, a gente tem também hoje, a Pena tem todo o processo produtivo, hoje é energia solar, né? Dentro do nosso processo de produção, a gente vai estar sempre estudando formas, maneiras dentro da tecnologia para gerar o mínimo possível de impacto. A gente sabe que a indústria da moda ela é uma indústria que gera muito resíduo. Por isso que hoje cada vez mais a gente está sempre essa a tecla que a gente bate muito, né? Que o produto ele tem que ter uma vida útil, que as pessoas estão tendo essa consciência de que existe um planeta só, né? Então a gente tem que estar cuidando, a gente tem que ter esse compromisso, essa obrigação, e a Pena sempre levou isso muito a sério, e cada vez a gente vai estar mais e mais levantando essa bandeira. Incrível, gente. Já estamos o tempo passa muito rápido, né? Principalmente com essa conversa tão gostosa. Mas antes de finalizarmos, eu queria muito perguntar duas perguntinhas básicas para finalizar. Se a Pena fosse uma música, qual seria? Tem tanta música bacana, músicas boas, mas Pescador de Ilusão é a música que tem uma identidade com a gente. Valeu a pena. Sim. Que legal. Porque é o seguinte, na verdade, tudo vale a pena. A vida, a saúde, a família, o trabalho, esse momento. A gente tem que agradecer muito a Deus por tantas coisas boas que Ele nos proporciona, cada dia que Ele nos oferece. Sim. Então, assim, a gente tem que valer a pena a vida de todas as pessoas, que de maravilha. tudo, porque todos somos importantes. Sim. Não tem um mais, outro menos, não. Todos têm, assim, o seu alto nível de importância. Então, é isso que eu vejo, eu acredito, e essa é uma música boa. Maravilhosa, adorei. E o que esperar da Pena nos próximos 10 anos? Como vocês veem a Pena daqui a 10 anos? Como a Lígia falou, né, cada coleção é mais bonita do que a outra.
Eu acredito que nós vamos continuar nesse nível, né, sempre melhorando e atingindo esse público que precisa dessa roupa de proteção solar, que o sol está esquentando pra caramba também. Eu vejo a pena com uma longevidade assim, bem bacana. Vejo hoje a sucessão lá na empresa. Nós também gostamos muito de trabalhar, então acho que a gente vai estar sempre se preparando. Já próximo ano vai ser 40 anos de 40 marca anos. registrada. Então deixo muito bem isso. E mais uns 8 anos que fazia prancha. Então nós vamos chegar na década de 50 anos. Então acho que é um trabalho que, claro, com inovação, como nós vamos buscando sempre no Cindy Roupas, lá na FIEC. E eu acredito que vamos em frente, né? Como Que incrível. colocou aí super bem, sempre em frente. Tem uma música também que eu gosto, sempre em frente, não temos tempo a ter. É muita essência. Gente, Eu queria só completar, Por favor, que, na Bri. verdade, Lígia. agora em em abril de 2025, a Pena completou 39 anos, né? Então, daqui a um ano a gente está completando 40 anos e, sem dúvida nenhuma, acho que é assim, algo que eu gosto de frisar, porque com o mesmo CNPJ, né, então, assim, a gente conta histórias, a gente viu zeros cair na nossa moeda, moedas mudarem, e a gente acreditar nessa longevidade, agradecer, né, assim, a tantas pessoas ao longo desses anos todos, funcionários, colaboradores, atletas, clientes, né, assim, e aí a Pena foi construída por todos nós. E, para a gente, realmente, essa é a nossa grande alegria, nossa satisfação. E é isso. que massa. Gente, eu queria imensamente agradecer vocês. Assim, eu sou apaixonada pela moda, né? No entanto, que não é à toa que estamos aqui fazendo essa união. E quando a gente conhece e tem a oportunidade de apresentar a história de vocês, como muitas outras marcas que vêm aqui, e a gente vê que não é marca, é uma essência, sabe? Eu acho que disso a Pena sabe muito bem. Então, é incrível. Eu fico cada vez mais apaixonada, não é pela moda, é pela história que ela pode contar. Então, muito obrigada por vocês. Eu queria que vocês também dessem um arroba de vocês, caso o público de casa, né, queira conhecer vocês de pertinho. Por favor, digam aí como encontrar vocês. Da Frazão, bem facinho. No Instagram, tá aí. O seu Pena. Bernardo Pena. no Bernardo Instagram. Pena e o seu, Lígia. Lígia Tavares. Perfeito. E o da Pena, qual é? É o Pena Le Freestyle. Certo. E tem o Pena Oficial também. Perfeito. É. Incrível. Paulinho, muito obrigada por esse convite, né? Incrível que você tenha aceitado estar aqui. Que massa ter você aqui como host também. É muito bacana dividir esse pensamento, né? Essa história. E como é que faz para te conhecer também, né? De pertinho, por favor. Thaís, eu que agradeço, né? Hoje teve uma dupla boa, né? Hoje foi legal, entrevistadores, hoje né? foi Também, legal. mas é muito fácil, né? É, muito fácil. E eu queria aqui deixar uma frase muito bacana, eu vou terminar o dia com uma frase legal, que a vida é um desfile, né? Então, você Sim. falou ali, o pessoal, o desfile já tá na beira da praia, já está ali. Então, realmente, tudo é percepção de vida. No Instagram é paulinho_rabeiro.p. Então, aí o pessoal vamos ver lá também. Perfeito. E você que quiser nos acompanhar é @cindyroupas, @casa de vovó Dedé. E se você tiver curiosidade, também @Thaís Cunha para conhecer um pouco da minha história e do meu trabalho. Esse é o TV Moda Avante, trazendo a moda mais pertinho de você. Um cheiro e até a próxima.